Fala, galera, beleza? A aula de hoje vai ser a continuação do continente americano. Porém, o assunto é sobre o poder hegemônico norte-americano. Antes de iniciar, galera, eu vou fazer uma ressalva aqui. Vale muito a pena vocês lerem o conteúdo na íntegra aí do livro de vocês e fazerem uma busca, né, em sites confiáveis no Google, né, para amplificar cada vez mais o seu conhecimento, seu repertório sobre esses assuntos aí que eu estou gravando a aula. Tudo bem? Deixa eu só voltar aqui. Ah, sim, estou no slide correto, pensei que tinha passado dois. Então, os países, né, que compõem o continente americano, ele vai apresentar uma diferença muito grande, tanto nessa questão econômica, social e cultural. Então, a gente pode denominar o continente americano como heterogêneo devido a essa diversificação no continente. E uma delas é esse gráfico, né, que representa o PIB, né, de 2017 dos países, né, de dois países, né, fazendo esse comparativo. Enquanto os Estados Unidos tem 19 milhões aí, né, acumulado em 2017, quanto a República Dominicana 489 mil. Aí a gente consegue perceber essa discrepância, né, de riquezas, e a consequência disso daí vai se refletir nessa questão social aí de uma população que é muito grande, né? Então, ao mesmo tempo que tem países super ricos, também a gente tem países muito pobres que compõem o nosso continente aí. E falando de qualidade de vida, né, um dos indicadores é o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. Ao olhar no gráfico aqui de barras ao lado, conseguimos compreender que a média do continente americano é elevado, porque ele está acima de 0,7. Então, na escala que a gente consegue mensurar o PIB, ele vai de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, mais elevado vai ser. E quanto mais próximo do 0, menor vai ser o seu desenvolvimento humano. Então, a média do continente americano, a gente pode denominar ela como elevada, né? Mas é uma média. Tem países que ele está muito abaixo dessa média aí, como está aqui nesse gráfico, né? O Haiti. A gente consegue perceber que está abaixo de 5, então é o IDH baixíssimo. Enquanto tem dois países, né, que eles possuem IDH elevadíssimo, está acima da média, que está acima de 0,9, beleza? Que é o Canadá e os Estados Unidos. Os fatores geopolíticos, né? Os Estados Unidos, né, ele se consolidou como uma grande potência, né, com a dissolução aí da União Soviética, né, que virou um mundo unipolar. Com isso, para espraiar cada vez mais, né, a sua hegemonia, ele começou a utilizar organizações aí, ou órgãos internacionais para amplificar esse seu poder. E com isso ele vai controlar e direcionar as políticas de acordo com o seu interesse. E quais são esses órgãos aí, ou organização que ele começou a influenciar aí para o seu próprio interesse? A gente pode falar que foi através do FMI, da OTAN e da ONU. Então, a partir desses três aí, organizações que os Estados Unidos começou a influenciar ao seu favor, beleza? E com isso ele se tornou essa figura central aí do poder mundial. Então ele conseguiu ter essa relação no globo e ser a referência, né? Este outro esquema aqui, pessoal, ele está falando sobre os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, né? Para quem os Estados Unidos vende, né? Então, conseguimos perceber
que o seu principal mercado aí está sendo a China, né, em primeiro, depois vem o México e o Canadá. É interessante ver esse gráfico, que a questão de localização favorece muito essa troca aí comercial ser um pouco mais intensa, né? Só os seus vizinhos, né, como México e Canadá, ele ocupa aí toda a exportação dos Estados Unidos aí 27%. Então, 27% de toda a produção dos Estados Unidos vai ser direcionado para o México ou para o Canadá. E os demais espalhado aí pelo mundo. Tudo bem? E não é à toa que esses três aí faz parte desse bloco econômico denominado como NAFTA. Eles mudaram de nome, né? Acho que é os CAN, né? Que é as iniciais de cada país aí, dos Estados Unidos, do Canadá e do México. Este outro gráfico, né, representa a balança comercial dos Estados Unidos. Em linha vermelha, está expressando essa questão da exportação, então, a venda dos Estados Unidos, né? E essa linha azul é a importação, o que os Estados Unidos compram. Fazendo este cálculo, né, sempre a sua balança comercial vai fechar em positivo, então ele sempre vai estar em superávit, beleza? Se fosse ao contrário, se os Estados Unidos comprasse mais do que vender, ele teria esse déficit aí, beleza? Então a sua balança comercial seria negativa, era em queda. Um outro fator que os Estados Unidos utilizou para espraiar sua hegemonia foi nessas questões dos fatores culturais, né? Que em 1930, né, os Estados Unidos estabeleceu essa política de boa vizinhança. Por quê? Ele estava passando por umas dificuldades aí econômicas. A gente pode retratar essa questão aí da Primeira Guerra, que interferiu, a quebra da Bolsa de Valores, né, que foi denominado a Grande Depressão, e isso fez com que os Estados Unidos se fechasse, né, se restabelecesse economicamente aí interno, para depois se abrir novamente. E com isso ele adotou essa política de boa vizinhança, que apresenta aí umas ações no campo comercial e financeiro através dos Estados Unidos aí. E como consequência, né, da sua hegemonia cultural, ele utilizou essa questão aí do estilo de vida norte-americano. Então, todo mundo queria ter esse estilo de vida, esse consumo, né, aonde que ele conseguiu espraiar, né, amplificar cada vez mais a sua hegemonia aí no mundo. Não foi só nessa questão de influenciar umas organizações, e sim está começando a influenciar no modo de vida da população através da cultura, beleza? Agora, sobre o contraste, né, da industrialização na América, então, para a gente compreender, né, a base econômica de um país, a gente tem que analisar o PIB, né? O PIB é aquela questão aí de toda a riqueza que é produzida dentro de um território, né? De um determinado período. Então, a gente vai somar o setor primário, secundário e terciário. E aí a gente vê qual é que move a economia desse país. E aqui tem da América do Sul, da Central, da Norte e do mundo. Então, conseguimos perceber que os três, né, o continente, vamos falar o continente americano, ele está nesse padrão aí do terceiro setor, né, que é da prestação de serviço e comércio, serem aquele que impulsiona, devido ao setor financeiro também, né? Aí sim, tanto a América do Sul como a América do Norte e o mundo
vai seguir nessa lógica de ser a segunda que move o seu PIB, que é o segundo setor, que é a industrialização. E, por último, o setor primário. Beleza? Então, a gente já começa a identificar a origem da riqueza de um país aí, através desse gráfico aí, que representa o PIB, né, de cada um. A industrialização da América do Norte, galera, a gente pode falar que ela é diversificada. Então, seu parque industrial, ele é muito amplo e diversificado aí. Então, tem várias composições. Falando do Canadá, então, o seu setor industrial aí, a gente se reflete, a gente pode se referir, né, através aí das indústrias manufatureiras, né, que essa indústria que corresponde à produção de bens duráveis, né, principalmente como o automóvel. E ele representa 27% do PIB do Canadá. Então, só o setor industrial, ele emprega mais ou menos 20% da população total do Canadá. Beleza? E esse seu parque industrial, ele está localizado principalmente no sudeste do Canadá. Agora, falando dos Estados Unidos, né? Aí a gente já conhece mais, né? Porque é mais estudado ou mais falado, né? Ele apresenta um setor muito diversificado. E o seu parque industrial, ele abastece tanto o seu mercado interno quanto o externo também. Apesar, né, dele ter passado por esse processo de colonização, né, pela coroa inglesa, né, ele conseguiu se desenvolver e de criar um mercado interno muito forte aí, nesse seu período de colonização. E que esse mercado interno, né, que conseguiu se desenvolver, criou essa condição para ser mais sólida, né, essa questão do seu desenvolvimento industrial. E o fator locacional dessas indústrias, né, das suas instalações, elas estavam próximas ao seu mercado consumidor e também da disponibilidade da matéria-prima. E a gente pode levar em consideração, galera, esse fator locacional das indústrias é muito importante. Então, ela sempre tem que estar próxima do seu mercado consumidor e da matéria-prima, beleza? E os principais parques industriais aí que compõem a América do Norte, principalmente os Estados Unidos, né, que a gente está falando agora, as indústrias siderúrgicas, petroquímicas e automobilísticas, são aquelas indústrias clássicas, né? Depois, né, com a modernidade, ele conseguiu diversificar cada vez mais. Este mapa ele está representando aí as principais refinarias aí, onde que está instalada as indústrias petroquímicas no território estadunidense, beleza? A gente consegue perceber, né, que há uma maior concentração onde que está alocado essas principais megalópolis, né? Tanto aqui do Boswash, do Chip Pitts ali e do Vale do Silício, beleza? Então, a distribuição principais dos setores, a gente pode regionalizar ela em duas, como está nesse mapinha, né? Em verde e laranja, que é o cinturão da indústria, né? Ou a gente denomina como cinturão da ferrugem, né? Que são aquelas indústrias clássicas, né? Que é automobilística siderúrgica. E abaixo, né? Ali mais ao sul, né? Faz divisa ali com o México até a costa oeste do continente americano, é denominado como cinturão do Sol, que essas indústrias petroquímicas e essas indústrias de alta tecnologia, né? A gente já está falando da Microsoft, estamos falando do Google, do Yahoo, do Facebook, do LinkedIn, entre outros aí. Show? Todos são alocados aí no Vale do Silício, aí que fica no São Francisco. Esse mapa, né, ele
está mostrando as principais megalópolis, né? São essas áreas densamente ocupadas aí, tanto de população quanto industrial, comercial aí, beleza? Então, os Estados Unidos ele vai dentro do território norte-americano vai ter 3 megalópolis aí, que é a primeira que é na costa leste, né? Que é a Boswash, próximo ali dos Grandes Lagos, né? É o Ship Pits, e na costa oeste, né? É o Sansan. Show? Agora falar do México, né? A gente sabe, né, que o México ele pertence à América do Norte e ele é considerado um país emergente, ou seja, ele está passando por um processo aí de diversificação do seu parque industrial. Então, isso vai dar essa característica a um país emergente. E também onde que está tendo uma crescente no seu mercado consumidor. Então, o setor industrial empregando mais pessoas, então essas pessoas estão ganhando mais, e ela ganhando mais está consumindo cada vez mais. E isso gera esse círculo vicioso aí na economia. Pessoas gastando mais, as indústrias produzindo mais, e a consequência disso daí vai estimular cada vez mais o setor primário e o setor terciário. Então, a gente está tendo o quê? Um crescimento sólido aí da riqueza do país, onde a população está consumindo, tendo essa questão, tendo o gosto do consumo, né? De comprar cada vez mais e estimula os demais setores aí. E por isso que ele é considerado um país emergente. É isso que é a principal característica aí, galera. Fazendo um paralelo, né? Esse processo de industrialização do México se assemelha aí a do Brasil. Ele, então, podemos dizer que ele passou por um processo tardio de industrialização. Ele foi forçada, então foi através aí de uma industrialização de substituição à importação. Beleza? Então, meio que podemos dizer que ele foi forçado, aonde que ele perdeu o seu mercado consumidor e que o seu principal setor era o primário, e foi obrigado a criar um mercado industrial para diversificar a sua economia devido a essa questão da importação. Ele tinha que suprir a necessidade do mercado interno. Beleza? E nas últimas décadas, né, esse parque industrial mexicano ele começou a se desenvolver por meios, né, de uma relação direta que ele estava tendo com seu vizinho aí, com os Estados Unidos. E isso proporcionou a retomada econômica dele e o que colocou ele como um país emergente aí. Beleza? Porque, a princípio, sua base, né, industrial era através da produção têxtil e alimentícia. E esse gráfico aqui, gráfico não, né? Essa tabelinha ao lado, né, está mostrando hoje quais são as suas principais produções aí sua diversificação do parque industrial, né? Então a gente está falando de uma indústria de eletroeletrônicos, petroquímicas e automobilísticas. Então a gente está falando aí de uma indústria de bens de consumo, de bens de médio a bens duráveis aí. A gente vai falar um pouquinho sobre a industrialização, né? Vou ser bem sucinto sobre os setores industriais da América Central, né? Então, a América Central, pessoal, é aquela área aí que faz essa ligação entre a América do Norte e a América do Sul. Então, ele vai ser composto por esse istmo, né? Que é essa parte territorial que vai fazer essa união nessas duas Américas e também pelas Antilhas, ilhas insulares aí. Beleza? E a base econômica sua se assemelha com as demais aí. Então, a gente já está falando de um setor aí industrial que é de uma produção de bem de consumo muito rápido. Aí a gente já está falando mais de um desenvolvimento do setor primário, do café, do couro, do tabaco, do algodão, madeira e têxtil aí. E outros localidades aí vai ter um pouquinho da diversificação dessa industrialização, mas vai ser a transformação dessa matéria-prima em um outro subproduto.
a gente já está falando de bebidas e, ou se não, de um gênero agrícola aí um pouco mais específico, como umas frutas tropicais aí, beleza? Falando agora da América do Sul, em geral, né, ela ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial, pelo mesmo processo aí que ocorreu no México, como ofício paralelo, aí foi essa industrialização de substituição à importação, que eles perderam seus principais mercados consumidor, como a Europa e os Estados Unidos aí. E ele teve um início em 2000 com uma retomada econômica, em que a população começou a ter um aumento, um maior aumento, né, no consumo, né? Ele começou a consumir mais e esses países começaram a diversificar cada vez mais o seu parque industrial, a modernizar, né, também. Apesar de ser uma industrialização tardia, e ela foi rápida também, e que gerou várias consequências, né, por não ser algo estruturado aí. E falando da indústria brasileira, né, dentro da América do Sul, ela é a maior, né, e a bem mais estruturada e a diversificada também. Então, a gente consegue denominar aí algumas indústrias siderúrgicas, petroquímicas, automobilísticas, de aeronaves e de bens de consumos duráveis aí. Beleza? E dentro da América Latina, né, podemos dizer quem são as principais economias aí. É o México e o Brasil, galera. Dentro da América Latina. Beleza? É isso que a gente tem que deixar claro. Então, são os dois aí que movem a economia aí, que são as mais ricas, né? Beleza? Turma, o que eu tenho para falar sobre essa questão da hegemonia, né? Foi algo sucinto, né? Falar um pouquinho da hegemonia do norte-americano e também dos países aí que compõem a América Central e América do Sul. Beleza? Galera, como eu sempre falo em todos os vídeos, dúvidas, podem mandar um e-mail aí aqui no canal que eu vou responder sim, tudo bem? Ou pode ser em aula, ou se não são aqueles meus alunos, né, da escola, se for de fora, pode ficar à vontade também de mandar um e-mail que estarei aí à disposição de vocês. Falou.